pelas minhas transgressões, pelas vezes que não vigiamos e pecamos por pensamentos, palavra, atos e omissões. Por isso, Pai amado, Pai querido, eu coloco aqui diante do altar, Senhor meu Deus, todos os meus pecados. Eu te peço, Pai, que Tu venha me revestir com o Teu Santo Espírito, que Tu venha me capacitar, me capacita, Pai, na direção deste culto, Pai. Abençoa, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, todos aqueles que vão ter oportunidade, aqueles que vão estar cantando o hino da harpa, aqueles, Pai amado, Pai querido, que vão estar, Senhor meu Deus, nas suas oportunidades, aquele que vai para o preletor da tarde, Senhor meu Deus, meu Pai, já desta noite, Pastor Gil, Pai, a missionária, Pai Ana Paula, a todos os nossos irmãos, Pai, cujo qual Tu nos convidou nesta tarde, Senhor, para, Senhor meu Deus, ministrarmos junto a esta palavra. Eu te agradeço, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu tem feito na nossa vida, Pai, por tudo aquilo, Pai, que Tu tem feito, Pai, aqui nesse mistério, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque Tu és nosso Deus, Jesus, Tu és Senhor e nosso Salvador. A Ti, ó Pai, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o Teu nome, Pai, para sempre seja louvado. Tu és nosso Deus, Jesus, Tu és o Senhor e nosso Salvador. Obrigado, Pai. Eu te agradeço pela Tua presença, pela presença do Teu Santo Espírito aqui neste lugar, Pai. Vai movendo as águas aqui, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero também pedir, Senhor, que Tu venha abençoar, Pai, o dono desta empresa, Pai, Roberto Alves Lopes, Pai, que tem cedido, Pai, este lugar, Pai, para que esse culto possa acontecer todas as quartas e todos os sábados. Abençoa, Pai, ele que tem, Pai, também colaborado com Tua obra, Pai, fazendo doações para esta obra, para que ela venha crescer e prosperar. Senhor, tenha misericórdia, compaixão dele, perdoe pelos seus pecados, reveste o Teu Espírito Santo. Continua, Pai, ajudando o Teu filho, Pai. Entra Tu com Tua providência, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, este lugar, abençoa essa empresa, que ela continue crescendo, prosperando, que o Espírito Santo Senhor que está aqui, Pai, que Tu abençoa, Pai, essa empresa, Pai, abençoa, Pai, todos os seus funcionários, abençoa, Pai, meu filho Lucas, Pai, abençoa, Pai, o Jonas, Pai, abençoa, Pai amado, Pai querido Carlinhos, abençoa, Pai, todos os enfeiteiros, carpinteiros, todas as equipes, Pai, que estão espalhadas, Pai, por os lugares onde estão construindo, Pai. Visita cada um deles, Pai, abençoa os clientes, Pai, que já compraram, os que estão comprando. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque um dia Tu fizeste, Pai, esta marca, alfa e ômega, início e fim, como uma empresa. E hoje, Pai, Tu faz do alfa e ômega um ministério, Pai, cujo qual, Pai, já está começando, Pai, a mover, Pai, a ter mesmo os funcionários. Muito obrigado, Pai amado, Pai querido, porque assim Tu está cumprindo, Pai, a Tua profecia, Pai. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por todas as graças recebidas, e te agradeço, Pai, por cada um dos nossos irmãos que estão aqui nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Te ofereço esse culto, Pai, de ação de graça pela minha sobrinha Juliana, pela saúde dela, Pai. Que Tu venha estar com providência na vida dela espiritual, Pai. Toca na vida dela espiritual, na saúde dela. Cura, liberta, renova, transforma, dá vida nova à Tua filha, Pai. Abençoa ela, abençoa seu marido Jefferson. Abençoa, Pai, a Maria Rosa, minha sobrinha neta, Pai. Abençoa a Edilete que está aqui. Sua mãe, seu pai, João, Pai, meu irmão, também seu padrasto, Joel, Pai, nosso irmão Joel, abençoe ele que está em casa, Pai, em nome de Jesus, visita ele nesta tarde, Pai, que o Espírito Santo, que os anjos que estão aqui, Pai, também estejam lá com ele, protegendo, guardando todo o livramento do Teu filho, Pai, abençoa, Pai, a Margarete, abençoa todos nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço desde já, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu queria chamar a missionária Márcia, que vai estar trazendo os 3 cultos da harpa cristão, amém? Glória, os 3 hinos da harpa cristão, amém? Aleluia, Deus, santo é o Teu nome. Glória ao Senhor. Aleluia.
santo é o Senhor. A paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito feliz de ver os irmãos aqui conosco. Preciso da ajuda dos irmãos. Aleluia. Glória ao teu nome. Muito grato a cristão. Porque ele vive. Se souber, me ajuda a cantar, a louvar a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado e adorado, exaltado. Aleluia. Quinhentos e 45, tá? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Ele vive, posso crer no amor, porque ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida estas nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, Senhor, então terei vitória. Irei adorar ao meu Jesus, que vive está, porque ele vive. Eu posso crer no
que Ele vivo está. Vamos confiar sem medo, que Deus já entrou com providência. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a teu nome. Emprestou, Marcos. Louvado e adorado seja o teu nome. Glória a Deus. Número 305 da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Louvado e adorado seja o Glória a nome do Deus, Senhor. aleluia. Quem souber, canta comigo, por favor. Confiança da luz. Soldados somos de Jesus e campeão do pecado, do exército de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater contra o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ordens como um galão. Leva o escudo, fica a fé, pois a peleja dura é. Mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até. Olhos estão campeões do céu, a vitória vence. Breve vamos terminar a batalha e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ordens como um galão. Se alguém cansado se encontra sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar e nos a Jesus cantar e da salvação falar, almas com Senhor. Breve vamos terminar a batalha e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão onde receber como um galão. Glória. Glória a Jesus. Número 88 da harpa cristã. Deus Santo. Glória ao teu santo nome. Louvado e adorado seja o teu nome, Senhor. Me ajuda, igreja. Vamos louvar na casa do Senhor.
Jesus, meu Rei, mestre, Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver a vida ao fim. As bênçãos do teu amor, qual esplendor me cercarão, o teu olhar será Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Envolverás louvor, eleva-te, Jesus, o nosso coração. Sorriso teu verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazeres, tempo de paz, primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Envolverás louvor, reverente gratidão. Revela-te, Jesus, Senhor, ao nosso coração. Louvado seja enquanto for no céu morar e descansar nos dias meus. Feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do teu divino amor. Envolverás louvor, reverente gratidão. Eleva-te, Jesus, o nosso Aleluia. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Pai, iniciando o culto, te clamando, Senhor, para o Senhor falar nos nossos corações. Entra com providência nas nossas causas, Pai. Pai, mas nós te agradecemos porque se nós estamos aqui, Senhor, te louvando,
te adorando, te bendizendo, é porque estamos vivos. E se há vida, Pai, há promessa. Obrigado. Se há promessa, antes de chegar a promessa, Senhor, há renúncia. Pai, nos ensina, Senhor, a renunciar. Nos ensina a fazer a sua vontade. Pai amado, e desde já eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de estar te louvando e te adorando, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Meus irmãos, se você estiver ligadinho nesse culto, Oh, aleluia. Deus já está falando aí nos hinos, irmão. É verdade. Deus já está falando aí nos hinos da harpa. Se você estiver ligado, Amém, Jesus. Deus já está falando comigo e está falando contigo também. Louvado seja o Amém? teu nome, Senhor. Não é só na palavra que Deus fala, não, irmão. Deus fala no hino também. Agora a gente tem que estar ligado, tem que estar com o nosso coração aberto e deixar o Espírito Santo de Deus falar conosco. Amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra introdutória que Deus nos deu hoje, no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 17. Lucas 5, versículo 17. Amém, Jesus. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu Senhor e meu Deus, amado Pai querido, manda teu Espírito Santo, Pai. Que não seja só a boca do pastor, mas que teu Espírito Santo que venha falar, Senhor, como tu já está falando, Pai. Usa-nos, ó Pai, com teu Santo Espírito. Glória a Deus, Louvado e aleluia. adorado e exaltado. Amém, irmãos? Amém. Todos encontraram? Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Lucas 5, versículo 17. Amém? Glória a Deus. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Amém? E eis que os homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas os baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a zoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrojais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, esta palavra aqui, ela vem falar comigo, com você, de diversas formas, que o Espírito Santo queira nesta tarde tocar no teu coração. Na primeira vai dizer que aonde Jesus se encontrava, que ali ia mostrar que ele tinha virtude para curar. E depois ele vai, o que vai acontecer, irmãos?
ele vai fazer a cura, não por causa talvez daquele enfermo, mas ele vai fazer aquela cura por causa daqueles que levaram o enfermo. Que a fé, irmão, estava maior naqueles que achavam que se eles entrassem pelo telhado, aquele enfermo seria curado. Veja só, irmão, muitas das vezes a fé de quem ora por nós, ela está maior do que a nossa, porque na realidade, irmão, não era aquele enfermo, ele estava sendo levado por outras pessoas que acreditavam. Não, se eu conseguir tirar as telhas do telhado e colocar ele diante de Jesus, ele vai ser curado. Quer dizer, eles acreditavam nisso. Eles estavam doentes? Eles estavam enfermos? Não. Quem estava enfermo? Quem estava enfermo é quem eles estavam levando. Eles em si, eles não estavam enfermos, mas eles estavam fazendo o quê? Eles estavam orando e intercedendo pelo aquele enfermo, porque eles acreditavam dentro do coração dele que através da fé deles, aquele enfermo seria curado. E muitas das vezes, irmãos, a gente alcança muita vitória, muito livramento, não é por nossos merecimentos não, irmão, é porque tem gente que está orando por nós pela madrugada, pela manhã, pelos montes. Porque, irmão, se nós não tivermos gente que está intercedendo, orando por nós, irmãos, pode ter certeza de uma coisa: nós já não estaríamos mais nessa terra. Sabe por quê, irmão? Porque Satanás, ele não está brincando com ninguém. Satanás, o que ele mais hoje está fazendo é enganar. Porque quando ele me engana e te engana, ele tem certeza de uma coisa, que uma alma ele está conquistando. Sabe por quê, irmão? Eu e você, cada um de nós estamos aqui, por maior pecado, o erro que nós temos, nós temos condições, irmãos, enquanto nós estamos vivos, o nosso coração bate, de nos reconciliar com Jesus e ser salvo até na hora da nossa morte. Mas para Satanás, irmão, não tem mais jeito não. Ele foi expulso do paraíso. E o que ele fez? Ele fez o reino dele. Que onde é que é o reino de Satanás? É lá naquele fogo onde ele está? Não, o reino de Satanás é aqui. Porque Jesus vai dizer: eis que este mundo é do maligno. Ele entregou o mundo que nós vivemos hoje na mão de Satanás. Por que hoje as pessoas pensam no mal? Por que hoje as pessoas maquinam o mal? Por que as pessoas querem ver o outro morto? Fazem obra de bruxaria, querem fazer todo tipo de coisa para matar seu irmão. Essa semana mesmo, meu irmão crente que foi ali pegar um frango, fizeram despacho, botaram o frango vivo ali. Eu ainda falei para o irmão, quando aquele frango passar ali, o carro matar ele, a pessoa para aquele frango também morre, isso é uma obra de bruxaria. Então ele foi e falou assim: mas não vai acontecer não, porque eu vou lá e vou pegar o frango e vou repreender em nome de Jesus. Ele foi lá, pegou o frango, entendeu? E um garoto, e deitou, pegou o frango, consagrou a Deus, botou o frango, pediu um saco, botou o frango dentro do saco, foi e levou embora. Então, irmão, sabe o que acontece? Hoje, o inimigo, ele faz de tudo para destruir e para ganhar as almas. Porque, irmão, a palavra do Senhor diz o quê? Porque lá é um fogo inextinguível onde ele está. Não tem como você sair de lá. Se você morrer, não tem como. Não há como nós sairmos de dentro do inferno. Como também, se a gente estiver no céu, não tem como a gente sair também da promessa de Deus do céu. Irmãos, Deus, ele nos escolheu porque ele quer que cada um de nós se salve. É isso aí. Deus não quer que nenhum de nós, irmão, se perca. Se ele quisesse que nós se percamos, ele não botaria o filho dele, ele mesmo se faria homem e vinha até nós para morrer lá na cruz por causa de mim e de você, não, irmão. Porque o sacrifício foi grande. Se você quer saber o sacrifício de Jesus, hoje é muito fácil. Você vai lá na cruz, no Google, e bota lá o nome do espinho que foi feito a coroa de Jesus, e o que aquele espinho fazia. Irmão, se aquele espinho te espetar, a febre que você tem, pela dor que você tem, é mais de 24 horas. E ele não foi um espinho, ele foi uma coroa de espinho. Isso tudo foi feito, chicotado, tudo que ele recebeu foi por amor de mim e de você. Glória a Deus. E muitas das vezes, irmão, nós não valorizamos esse sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Porque, irmão, aquele povo de Israel também não valorizava. Eles estavam lá naquele inferno que era, no Egito, comendo do pior, vivendo 400 anos lá. Aí Deus vai fazer o quê? Vai mandar seu servo Moisés. Moisés vai tirar aquele povo de lá. Não é verdade? Vai passar por muita dificuldade, por muita perseguição.
Deus abre o mar vermelho para salvar aquele povo, porque eles não tinham mais para onde ir. Se eles entrassem no mar, eles morreriam. E Deus o que faz? Fala para Moisés, levanta o pastor. E ele levantou o cajado dele, o mar se abriu e o povo passou. E depois disso, irmão, quando chega do outro lado, Deus está com eles, mas eles começam a murmurar. Sabe qual é o grande nosso problema hoje, irmão? É a murmuração. A gente murmura de tudo. Nós mesmos procuramos problema para depois a gente murmurar. Sabe por quê, irmão? Deus não dá problema nem para mim, nem para você. Deus quer o melhor para nós. Ele quer o melhor dessa terra para mim e para você. Mas sabe quem procura? Sabe quem busca? Somos nós. Porque nós não estamos atentos aqui à palavra do Senhor. Nós queremos fazer, irmão, em primeiro lugar, a nossa vontade. Nós queremos fazer a vontade, da carne. Só que a carne, irmão, padece, mas o Espírito ele fica. A nossa preocupação, irmão, não tem que ser com a carne, não. A nossa preocupação, ela tem que ser com o Espírito. Porque a carne é passageira, irmão. Quem é aqui que tem tataravó vivo? Quem tem bisavó vivo, avô vivo? Todos morreram. E nós também vamos morrer, irmão. Porque nós estamos aqui de passagem. Mas muitas das vezes, irmão, sabe o que acontece conosco? A gente quer enganar Deus. A gente quer dizer, Senhor, eu estou na casa do Senhor, tudo. Aí a gente mente, engana, mente para o pastor, mente para o outro, sai mentindo, achando que se deu bem. Meu pastor, contei uma cascata para ele, ele acreditou. Irmãos, o pastor, ele está fazendo por onde? Salvar almas. Ou não é, meu pastor? Ele está fazendo sacrifício. Irmãos, não é qualquer um que fica nesse frio lá no monte, meu pastor. Ali com 10, 12 graus, orando ali 1 hora, 40 minutos, 1 hora ali não, tomando banho de chuva gelada nas costas. Sabe por quê, irmão? Está o sacrifício das suas ovelhas, está o sacrifício da sua igreja. Ou não é verdade? Então nós estamos sacrificando, mas Deus está vendo. Deus sabe o sacrifício que a gente tem. Porque, irmão, ninguém também queria ser pastor, não. Nós queríamos estar lá no mundo, mas nós fomos chamados, fomos escolhidos por Deus. Para quê? Foi para fazer a obra do Senhor. E que adianta Deus te escolher, te chamar, te dar dons? Você pode curar, você pode libertar, você tem dom para tudo, você tem dom para louvar o Senhor, mas você não quer fazer. Você prefere fazer as coisas que Satanás quer fazer. Você prefere fazer as coisas deste mundo. Aí sabe o que acontece, irmão? A mão de Deus vem e bate sobre nós. Porque foi isso que Deus falou para mim lá no monte. Quando eu estou cansado, ele fala, para você ver o que eu vou fazer contigo, aonde eu vou te botar. Sabe por quê, meu pastor? Porque Deus me chamou, Ele me escolheu. Eu não tenho escolha, eu não posso parar. Porque se eu escolher parar hoje, eu sei muito bem o que vai acontecer comigo. A minha sepultura já está preparada. Porque Ele não falou para mim, se tu para eu te levo. Mas se tu fica, eu multiplico os teus anos. Quantas vezes eu encontro com pessoas que a pessoa fala, eu não acredito que você não mudou nada, eu 60 anos, eu olho para você, você parece que tem a mesma idade dos 40. Sabe quem me renova? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que me renova, é Ele que me fortalece, para que eu possa subir os montes, fazer a obra dele, pregar o evangelho dele, buscar salvar almas para Ele. Porque, irmão, a minha missão aqui é salvar almas. Irmão, eu falo uma coisa para vocês, a minha esposa sabe disso. Eu nem gosto de pregar na igreja dos outros, não. Porque eu vou para levar o evangelho da verdade. Eu não vou para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, nem do meu filho. Eu falo para ele, ou tu anda como Deus quer, faz a vontade de Deus, ou tu vai perecer. Não pensa que tu fizer as coisas que não agradam a Deus, mentir, enganar, tu está pensando que tu vai subir, vai aquele dia ficar lá do alto. Não vai não, irmão. Não vai. E assim, irmão, eu não vim aqui, irmão, não fui chamado para salvar só a minha alma, não. Fui chamado para salvar almas. Para Jesus Cristo. Jesus, Ele nos chamou para salvar. Mas se Jesus te chamou também, faça a vontade do Senhor. Não brinca com Deus, porque o tempo de Deus, Ele sabe. Você pode achar assim, mas até agora não aconteceu nada. Até agora, a palavra diz que Ele é longa, irmão. Deus tem o tempo dele, irmão. Deus tem o tempo dele. A gente pensa que a gente está fazendo e nada está acontecendo. A gente está mentindo, está enganando. Eu vejo muito vendo um monte, meu pastor, gente fazendo falsa profecia, falando coisa que não é, querendo te enganar, te chamando para contar história. Aí eu fico olhando para a cara dele e falando, irmão, será que tu não tem temor de Deus, não? Será que tu não tem temor de Deus? Não é possível.
A gente pode fazer muitas coisas erradas, mas se a gente não tiver temor mais a Deus, irmão, a gente não tem mais temor a nada. Estou errado, meu pastor? Se você não temer a Deus, quem que você vai temer nessa terra? Quem que você vai temer? Se você não temer aquele que te criou, aquele que te dá vida, aquele que te guarda, aquele que te protege, irmãos, todo dia eu agradeço a Deus pelo livramento que Ele me dá. Glória a Deus. Não é pelos livramentos que Ele me deu, não. Eu já não era nem para estar aqui, não. Se o diácono, se o missionário Fernando estivesse aqui, ele ia falar. Como ele dá testemunho da igreja, pastor Reginaldo, eu mandei te matar. Mandei te matar porque achei que você era X9. Foi uma opção de homem lá na tua casa no Apolo. Lá onde eu morava, o cunhado, lembra? Lá no Apolo, mandou ele lá me matar, porque achava que eu saía da casa de Madeira, Paraná, e estava chamando a polícia porque ele era traficante. Ele falou, vai lá e mata ele. Ele sabe que, e naquela época, eu era católico, eu nem crente era. Ele falou, quando chegou no meu portão, só vi uma opção de homem com espada na mão, tudo de branco. Saiu tudo correndo. Falei, pô, o portão dele tem homem de branco para tudo quanto é lado. Irmãos, hoje o Senhor já sabe por quê? Porque eu poderia nem saber, mas eu já era um pastor, eu era um escolhido de Deus. Eu não sabia, mas Deus já me conhecia. E Satanás, irmão, já queria me matar desde o ventre da minha mãe. Está ali meu irmão que sabe as dificuldades que eu fui para me sobreviver. Quantas vezes o médico me desenganou, meu irmão? Quantas vezes minha mãe ficou sem dormir de madrugada por causa de mim? Sabe por quê, irmão, que Deus manteve? Porque foi Deus que escolheu. Você tem uma obra na vida dele, e Satanás não vai tocar na vida dele, não. E não toca, irmão. Então a gente não precisa ter medo de levar a palavra do Senhor, de falar aquilo que é. Esses homens aqui, irmão, eles poderiam ter medo, não poderia? De subir no telhado para tirar a telha, para entrar. A gente nem sabe, porque a palavra aqui não diz em que lugar ele estava. Mas você já imaginou, pastor? Alguém entrar lá na sua igreja, na sua casa, destelhar a casa toda para entrar? Nós falamos, que é isso? Quem vai pagar esse prejuízo todo? Não é verdade? Mas eles tiveram a coragem. E muitas das vezes, irmão, nós não temos a coragem de falar a verdade, nós não temos coragem de deixar que Deus venha nos dar, que o Espírito Santo de Deus venha fazer um milagre na nossa vida. Porque, irmão, o milagre só acontece na nossa vida quando a gente deixa Deus, nos permite que Deus faça. Se nós não nos permitirmos que Deus faça o milagre, Deus não vai fazer milagre nenhum, não, irmão. Você pode fazer o que for, meu pastor. Você pode fazer jejum, você pode subir no monte, fazer o que for. Mas se você não tiver com o seu coração aberto para Deus, para o amor, para a caridade, para o perdão, para a benignidade do Espírito Santo, não, nada acontece. Por que eu estou fazendo e nada está acontecendo? Você não vê melhora. Você não vê nada acontecer na sua vida, no seu emprego, no seu trabalho. Os dias passam, você está orando e nada está acontecendo. Sabe por que nada está acontecendo? Porque muitas das vezes o sacrifício que nós estamos fazendo é um sacrifício para nós mesmos, é um sacrifício de egoísmo, é um sacrifício só para mim. Quando eu começar a fazer sacrifício para os outros, orar pelo doente, pelo enfermo, visitar, procurar curá-lo, orar por aqueles que estão necessitando, que estão precisando de cura, de libertação, aí Deus começa a fazer para mim também. Quando eu começo a fazer pelo meu irmão, Deus começa a fazer para mim. Agora, quando eu estou querendo fazer só para mim, Deus não vai fazer. É verdade. Amém, meu irmão? Então, irmão, vamos ficar com essa palavra nessa tarde, onde já nós estamos, já nem tarde já é noite, né? Já são 6h10. Vamos guardar essa palavra no nosso coração. Amém. Que Deus venha nos fortalecer. Amém. Nessa tarde, amém? Eu queria chamar a missionária Ana Paula, com a sua oportunidade, missionária, em nome de Jesus. Ô, glória! Glória a Deus, coisa linda, Senhor. Santo irmão, que a paz do Senhor, amém? Amém. Louvamos. Com certeza. Glória a Deus. Certo. Deus Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Glória. Glória a Deus. Santo é o seu nome.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu não sou celular. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vê se está no lugar certo. Você mexeu no carro? Eu tirei o cabo, agora eu botei de novo. Porque estava chiando. Louvado e adorado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Deus Santo. Acho que agora vai. Glória. Não vou negar quem sou, não há máscara Você botou em mim. no pendrive. Glória. Louvado e adorado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Deus Santo. Será que eu glória. Louvado e adorado, exaltado seja o teu nome, Jesus. Ou coloca no seu, pastor, coloca no seu. Tá com você, tava aqui. Vamos instrumento. Vamos no instrumento. Aqui. Louvado e adorado, exaltado seja o teu nome. Vai. Amém. Vamos lá. Isso bem me ajuda em nome de Jesus. Ô, glória! Glória a Deus. Louvado e adorado, exaltado Não seja sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. As coisas que eu tive que passar, o deserto me fez chorar, mas meu Deus me fez chegar até aqui. glória! Não sei se me alegro ou choro.
Deus. Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda. Deus é fiel. Queria chamar o nosso irmão Renato. Amém. Autoridade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado e adorado. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Eu saúdo, amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória. Glória. 2 Coríntios, capítulo 4. Ser bem rápido. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Vou ser bem rápido para entregar que Deus pôs no meu coração. Estava sentado ali, vim meditando numa palavra durante o dia, depois que o pastor falou que a gente ia vir aqui, né? Oh, glória. Mas eu sentei ali e falei, Senhor, será que é isso que o Senhor quer que eu fale? Se não for, me dá uma direção aí. Aí, quando o pastor estava aqui na palavra introdutória, ele falou algo que Deus fez eu mudar a palavra e me levou para a palavra que ele quer dizer. O pastor falou que, que pessoas olham para ele e falam, poxa, com 60 anos, você parece que tem 40, né? Então, aí Deus mudou a palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Eu vou repetir. Amém, Jesus. Por isso não desfalecemos, Obrigada, Senhor. mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, contudo, se renova dia após dia. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus. Na minha trajetória de cristão, aleluia, há um tempo atrás, eu vi uma pessoa, por falta de entendimento, usando esse versículo para dar lugar ao pecado, associando esse versículo como Paulo estivesse falando de corrupção. Mas Paulo, quando eu vi essa pessoa falando isso, o Espírito Santo de Deus falou comigo, não é nada disso. Eu falei, então eu vou estudar para ver o que é essa, para entender. E essa pessoa ela insistia, eu não debati com ela, só que eu via ela andando para lá e para cá, e insistindo, e tocando no versículo. Eu falei, eu vou estudar o versículo para entender. E fui estudar o versículo e descobri que o que Paulo está falando aqui, Paulo já está com aproximadamente 90 anos de idade, e ele está ficando velho, na tua aparência, ou seja, ele está se desfalecendo, a sua pele, como nós sabemos, como nós vamos envelhecendo, ela começa a ficar flácida, com rugas. Então o que Paulo está falando é isso: ainda que meu homem exterior esteja se corrompendo, ou seja, o meu interior ele se renova dia após dia. Porque quem nos renova é Deus. Quando eu falo, ainda que o nosso, é porque eu já estou com 41, também estou indo já, já estou chegando numa certa idade, e sei que eu vou chegar nos 60, pastor, eu quero chegar assim com o senhor, bonitão, inteirão, assim, com glória. Então o que Paulo está dizendo é, ainda que meu homem exterior ele se corrompa, ainda que eu esteja envelhecendo, esteja ficando flácido, a minha pele flácida, o meu interior ele se renova dia após dia. Amém, Jesus. Aí, Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31 vai dizer assim: os jovens andarão e se cansarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa como águias, correrão e não se cansarão,
andarão e não se fadigarão. Sabe o que Deus está falando comigo aqui? Eu estou renovando pessoas aqui essa noite. Aleluia. Eu estou renovando pessoas aqui essa noite. E não se preocupa não. Ali porque a idade ela chega, mas Deus ele nos renova dia após dia. Eu agradeço pela oportunidade de Jesus. Fala, Deus! Glória! Aleluia. Nosso Deus é Deus de renovo, né? Ele mesmo fala, isso faz nova todas as coisas. Então a gente tem que buscar Ele, esperar nele. Minha sobrinha, me disseram que você louva, você quer louvar um hino? Nós vamos ficar muito felizes se você louvar. Tá a garganta? Tá com dor de garganta? Vai ter uma É tudo no tempo de Deus, né, minha sobrinha? Deus está preparando, né? É isso aí, Deus está preparando. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico feliz. Meu irmãozinho ali está cochilando. Amém. Está pensando? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. glória a Deus. Deus é fiel. Pega ele, Senhor! Pega ele, Deus! Eu estava sentindo falta de... A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Graças a Deus estamos reunidos na casa do Senhor, Oh, glória! fazendo a tua vontade. Porque um sábado desse, né, eu, por exemplo, poderia estar nesse mundão aí, perdido. Mas graças a Deus eu estou aqui com os irmãos reunidos. Oh, glória! Obrigada, Amém. Senhor! Eu deixo um versículo que se encontra lá em João 14. Não se turbe o vosso coração, creja em Deus, creja também em mim. Na casa de meu pai é muita morada, se não fosse assim não teria dito, vou preparar lugar. Amém? Glória a E Deus! nosso lugar já está preparado lá no céu, aquele pedacinho, rua de ouro, Eu rua de creio, Senhor! cristal. Oh, glória! Essa é a glória que Deus tem para nós. Amém. Como o pastor falou aqui no início aqui. O nosso alvo é a vida eterna, o nosso alvo é Jesus. Amém! Esse que é o nosso alvo, tá bom? Eu vou lavar um hino, eu gostaria que o irmão me ajudasse. Amém? Parece até que estou vendo o céu se abrindo e na nuvem Jesus me chamando para com ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando o hino e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai me entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo para ele também vai falar. Contempla essa linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando no outro lado, no coral vamos cantar. Miguel Arcanjo rezando o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus criou para mim. É bonita, é bonita a cidade que Jesus criou, ela é bonita. Ela eu vou morar. Oh, glória! Não acredita a cidade que Jesus criou, ela é bonita. Eu agradeço minha Glória a Glória Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus! Irmãos, a cidade é bonita, é bela, mas para a gente entrar lá não é de qualquer maneira, não. É verdade. É. O negócio é estreito. Costumo dizer que é mais estreito do que a festa ali daquela porta ali. Para passar, tem que ter muita renúncia. Amém! Se nós não renunciarmos a nós mesmos, fica difícil. Porque Jesus falou que a gente tem que renunciar a nós mesmos. Se a gente não renunciar, fica difícil. Meu pastor, parabéns. Tu está com
aquele centro de recuperação lá está afinado. Tá lindo Que Deus continue abençoando esse centro de recuperação. Tá lindo. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Que Deus continue abençoando muito o Senhor. Meu Deus. Entendeu? Porque, graças a Deus, como eu vou culto, que os irmãos estão, tem sido bênção. Sim, todos os nossos irmãos, né? Sinal que o Senhor está, todo mundo debaixo do teu controle de Deus e do teu controle. Que Deus continue te abençoando. Oh, glória. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou chamar a missionária Márcia mais uma vez para que ela venha, cantar um hino aqui para a gente preparar nossas ofertas. E depois nós vamos chamar o nosso pastor Gil, que vai vir trazer uma palavra para nós nessa tarde. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus Santo, glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus Santo. Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, por as vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu vou de harpa. 577. Deus Santo, Louvado glória. e adorado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Vamos ver se vai. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Me preste esse hino da harpa cristã. Glória ao teu santo nome. Ou me presta o seu. Meus irmãos, me ajudem. Amém. 577 da harpa cristã. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então há de vir que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o
orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que a tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, que todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Irmãos, vamos aprender com o Senhor, deixar no altar. Quando eu deixo os meus problemas no altar, as minhas dificuldades, os meus sofrimentos no altar, eu não tenho medo. É verdade. Eu simplesmente falo assim com o Senhor: Pai, está nas suas mãos. Faça a morada, faça a sua vontade. Quando eu faço isso, eu estou deixando no altar. Agora, quando eu falo assim: Senhor, será que é? Será que é da tua vontade? Eu estou tirando da mão do Senhor. Então, nós temos que pedir ao Senhor para nos ensinar, colocar no altar e não tirar da mão dele. Porque quando eu coloco e está tudo na minha volta mostrando a condenação, o julgo, os problemas crescendo, as contas aumentando, nesse momento que Deus quer que a nossa fé seja do tamanho da fé de Jó. Confiar, colocar no altar é não temer o que nossos olhos veem. Confiar, colocar no altar é confiar em Deus que tudo vai se resolver. Porque se eu colocar no altar e falar para Deus assim: Senhor, acho que eu não vou conseguir não. Deus entende que nós somos pecadores, somos humanos. Mas Deus também vê minha filha, ou filha de pouca fé. Como aconteceu com Pedro quando Jesus falou: quer vir, Pedro? Vem. Quando ele viu que eles estavam andando pelas águas, aconteceu o que com Pedro? Ele afundou. Então, eu não sei o que a igreja está passando, mas coloca na mão de Deus e não tira. Coloca na mão de Deus e confia. Pode estar tudo mostrando na tua vida que está dando errado. Casamento, família, trabalho, financeiro, tudo mostrando. Mas Deus está aqui, ó. Filha, põe na minha mão que eu resolvo. Põe na minha mão que eu resolvo. E se nós colocarmos e não fizer isso, Deus resolve. Obrigada pela minha oportunidade. Aleluia. Senhor e meu Deus, amado Pai querido, abençoa as suas os ofertantes, Pai, da tua casa, abençoa aqueles ofertaram, aqueles também que não puderam ofertar, Pai. Que o Espírito Santo venha abençoar cada um de nós, venha abrir porta de trabalho, Pai. Venha nos dar saúde, Pai. Entra, Pai, com tua providência na vida de cada um de nós. Abençoa, Pai, nossas dispensas, Pai. Abençoa, Pai, amado Pai querido, dispensa de cada nossa casa. Abençoa a dispensa para o centro de recuperação, Pai. Abençoa, meu Deus e meu Pai, cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, reveste com tua graça, teu amor, tua misericórdia, Pai. Desde já eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Meus o irmãos, agradecido. vamos ficar de perto e vamos chamar o preletor da noite. Oh, O glória! pastor Gil, que vai estar trazendo uma palavra nessa noite para nós. Irmãos, o pastor Gil, o pastor do Centro de Recuperação aqui em Guaxidiba, que está fazendo uma obra ali, iniciando, e nós estamos aqui apoiando. Ele é um Deus. E, irmãos, quando eu tenho um culto aqui que é de família,
ou é pedido por amigos, eu gosto sempre de trazer um pastor de fora. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes o Espírito Santo de Deus, ele vai falar na casa do Senhor. E o que acontece? Eu conheço a minha família, eu conheço tudo sobre minha família. Então, se eu falar alguma coisa, o pessoal, ele já sabia. Então, irmão, eu gosto que o Espírito Santo de Deus dá. Sabe por quê? Porque eu não falo da minha família, nem dos meus parentes para ninguém, nem para pastores, nem para amigo nenhum. Entendeu? Só quem sabe dos problemas da minha família é eu e minha esposa. Seja irmão, seja cunhado, seja sobrinho, seja filho, seja nora, seja genro, é eu e minha esposa. Entendeu? Eu não levo nada, até porque nós somos pastores, nós não podemos andar dentro de tribulação, de fofoca, de intriga. Então eu gosto de chamar uma pessoa de fora, onde o Espírito Santo de Deus, que está aqui, porque aqui é uma igreja pentecostal, o Espírito Santo fala como ele quer. Então eu queria chamar o pastor aqui na frente, pastor Gil, queria chamar o nome de Deus, que nós vamos orar pelo Senhor. Amém? Deus Santo, glória. Meu Senhor e meu Deus, aqui está o teu servo, o pastor Gil, Pai, que tu chamou, Senhor meu Deus, para esta noite, Pai, ministrar a tua palavra, Senhor. Nós não combinamos nada, o nosso Espírito Santo sabe de todas as coisas. E o Senhor te designou, Senhor, teu servo, para trazer esta palavra nesta noite. Que tu venha usar ele, que não seja a boca dele, mas que seja o Espírito Santo, Senhor, que venha falar sobre a boca dele. Abençoa teu filho, Pai. Dá a ele o renovo, que o Espírito Santo venha usá-lo. E que tu venha abrir também os nossos ouvidos espirituais, Pai. Nosso coração, para que a palavra possa penetrar, Pai. E venha sobre Deus, meu Pai, dar fruto, Pai. Porque nós sabemos que toda palavra lançada, ela não volta vazia. Abençoa, Pai, teu filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ô, glória. Eu quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor, amém? É uma noite de alegria, uma noite de vitória, é um culto de ação de graças, é um culto em agradecimento a Deus por uma vitória, né? Se nós estamos aqui essa noite reunidos, é em prol a cultuar o nosso Deus e agradecer pelas bênçãos a qual o Senhor ele derramou sobre a vida, sobre a nossa vida, né? Em especial sobre a vida da irmã, né? O Senhor concedeu uma bênção, uma graça para com a vida da irmã, né? Foi gracioso para com a irmã. E hoje, nessa noite, é um culto em agradecimento aos feitos de Deus pela vida da irmã. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 2 Reis, capítulo 38. Serei breve, só falarei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, pretendo não fatigar os irmãos, né? Apenas trazer aquilo que o Espírito Santo ele colocou ao meu coração. Eu estava aqui cocheando em duas palavras, mas quando a missionária ela foi aqui usada por Deus para poder falar com a igreja, o Senhor me deu a direção, né? Por isso que é bom a multiforme a igreja, né? Cada um é usado de um jeito e o Espírito Santo ele trabalha em cima dos nossos propósitos, amém? 2 Reis, capítulo 38, uma palavra conhecida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pela misericórdia, sou o pastor Gil, estou acompanhado essa noite da minha esposa, meus dois filhos, o Adriel e o pequeno Levi, também acompanhado de dois evangelistas do nosso instituto, né? O nosso evangelista Wanderson e o nosso evangelista Renato, né? Ali é um celeiro de profeta, é um lugar onde Deus tem trabalhado na vida dos nossos irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Todos se encontraram? 2 Reis, capítulo 38, ou melhor, capítulo 4, versículo 38. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Aleluia, oh glória. Todos encontramos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: voltou Eliseu para Gigal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse a seu moço: põe panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colicididas. Voltou e cortou em pedaços,
e pondo-as na panela, visto que não a conhecia, depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte há na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Porém ele disse: trazei-me farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia morte nenhuma na panela. Amém? Você pode se assentar glorificando ao nome do Senhor, porque a honra, a glória, a majestade está na mão de Deus. O homem não faz nada, não executa nada se o Senhor ele não tiver no negócio. É necessário que Deus esteja na vida do homem. As nossas conquistas, as nossas histórias, todas elas vêm do nosso Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar essa palavra nessa noite lembrando que nos dias a qual essa leitura aqui está sendo feita, quem governa Israel é Acabe e a sua esposa chamada Jezabel. Nesse momento, o sistema religioso da época de Israel, ele está sendo corrompido devido a uma rainha pagã e um rei que era totalmente omisso e submisso a uma mulher a qual adorava deuses pagãos. Jezabel, nesse momento, ela está aqui contra os profetas do Senhor, ela está contra o Deus Altíssimo. O lugar onde se oferecia sacrifício ao Deus vivo estava sendo corrompido nesse momento devido Jezabel estar sacrificando animais impuros aos seus deuses, animais impuros aos seus sacerdotes, animais impuros aos homens a qual Jezabel e Acabe levantou para poder ficar de frente ao sistema religioso da época. E nós vemos que o sistema ele está totalmente derrotado, está um sistema totalmente acabado. Aquilo que se diz como igreja, aquilo que se diz como templo, nos dias de Jezabel não estava funcionando. Mas a palavra do Senhor vai dizendo que se levanta um homem chamado Elias, que foi corajoso para poder bater de frente com o sistema religioso da época, a qual estava corrompido. Se eu fosse trazer para os dias de hoje, Elias é um protótipo de um homem que não aceita o sistema religioso do dia de hoje. Seria um homem que não aceita um pastor fraudulento, seria um homem que não aceita uma igreja aonde quer explorar mais as ovelhas do que poder dar vida às pessoas que frequentam aquele lugar. Elias ele se apresenta como uma pessoa que ele bate de frente contra pessoas que estão agindo totalmente errado para com a obra de Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizendo que Elias, como qualquer homem, ele começa a ficar cansado, fadigado e sobrecarregado, porque ele estava com um cargo e um fardo nas suas costas para poder combater aqueles que eram para pregar a verdade, aqueles que eram para poder fazer aquilo que Deus tinha mandado. Então Elias já está com a sua idade avançada e um pouco cansado. E a palavra do Senhor vai dizendo que quando o cansaço chega, a palavra do Senhor vai dizendo que quando a desistência chega, Deus sempre levanta outras pessoas para poder fazer a sua obra, para poder mostrar que a obra do Senhor, ela não se faz apenas por uma pessoa, que a obra do Senhor, ela não está condicionada apenas em um homem. Então quando eu e você não pregamos, não cantamos e não fazemos algo a qual Jesus manda, Jesus sempre levanta outro. Talvez ajuda no momento para você, a qual você precisava contando com uma pessoa, ela saiu de cena, mas Deus levanta outro para caminhar ao seu lado. Às vezes você olha para um amigo, para uma pessoa, um parente, a qual você precisava contar, e ele sai de cena, mas Deus, pela sua misericórdia, levanta outra pessoa para poder caminhar ao seu lado. Então ele tem uma palavra profética para liberar para a sua vida essa noite. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus vai suscitar alguém para poder pegar na sua mão, te fortificar e levar até os ideais a qual você precisa. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nesse lugar, porque a casa de madeira nesse momento não é mais a casa de madeira, já é uma extensão do céu, aonde anjos do Senhor já estão caminhando no
nosso meio, e aquele que precisar de uma cura, hoje Deus vai curar. E aquele que precisar de uma vitória, hoje Deus vai dar. Você precisa crer que aonde está 2 ou 3 reunidos, ali está o Espírito de Deus. E não é diferente. Talvez o estereotipo do lugar não parece como a igreja convencional, mas igreja somos nós. Reuniu 2 ou 3, Deus se manifesta. Eu sinto a glória de Deus. Eu sinto o poder divino nessa casa. E Ele há de operar maravilhas aqui essa noite ainda, glória. Glória a Deus. Voltando para a palavra do Senhor, a palavra de Deus vai dizendo que Elias se cansa. E Elias ele tem que ser arrebatado aos altos céus, entrando no seu lugar quem? O seu pupilo chamado Eliseu. Eliseu começa com um ministério totalmente interessante, porque a palavra do Senhor vai dizendo que Eliseu ele poderia voltar para quaisquer de uma cidade que tinha em sua época, mas o texto vai nos mostrar, Renato, que ele volta para Gigal. E o momento de Gigal agora é um momento de fome. Mas quando eu começo a estudar sobre a cidade de Gigal, é uma cidade onde houve alguns eventos. Na cidade de Gigal foi a primeira cidade de missionária Márcia, aonde o anjo do Senhor se manifestou assim que os filhos de Israel saíram do Egito. A Bíblia também vai dizendo que a cidade de Gigal foi a cidade onde foi coroado o primeiro rei de Israel, a qual você conhece, chamado Saul. Também na cidade de Gigal foi quando houve a segunda circuncisão, quando os filhos de Israel saíram do Egito. A cidade de Gigal evangelista, ela servia também como um ponto estratégico para que o povo de Israel pudesse sair e entrar em suas batalhas. A cidade de Gigal, ela se torna uma cidade totalmente marcante pelos eventos a qual acontecem nessa cidade. Mas o texto vai dizer que quando Eliseu começa o seu ministério e quando ele volta para Gigal, em Gigal não tem mais anjo, em Gigal já não tem mais água fresca, em Gigal já não tem mais rei, mas o cenário de Gigal é de fome. Eu não sei como está a sua vida nesse momento, porque talvez a sua vida também é parecida como Gigal. Você teve um carro bom, você teve uma casa boa, você teve uma saúde boa, havia pessoas ao seu lado, mas no momento agora o teu estado é como o de Gigal atual, mas Gigal onde a fome é. Mas interessante, quando Gigal virou uma cidade de escassez, foi o momento que o profeta caminhou até ela. Você quer viver experiências com Deus? É nos momentos mais difíceis da sua vida. Se você está olhando para si, está pensando assim, eu acho que acabou, eu acho que não tem mais jeito, é o momento que o profeta de Deus, ele vai andar na sua direção, porque Deus sabe a necessidade a qual Gigal precisa. Oh glória, oh aleluia, oh glória, porque na verdade missionária, as pessoas querem pregar e profetizar numa Gigal onde tem rei, numa Gigal onde tem prosperidade, numa Gigal a qual não dá trabalho. Mas quando eu vejo Eliseu olha para Gigal, porque além de Gigal ter fome, ali havia 100 garotos que precisavam de uma atenção. Ali havia 100 meninos, 100 filhos de profeta que estavam sem pastor naquele momento. Então o profeta, ele não se preocupa com o cenário do lugar, porque profeta verdadeiro, ele prega na Gacindiba, ele prega na casa de recuperação, ele prega nas praças da rua. Não é o cenário que faz o pregador, não, mas é a unção do Espírito que está sendo derramada, é a unção de Deus que enche você. Não é aonde você mora, não é aonde você está, não é a situação que você se encontra, é o poder de Deus na sua vida que faz quem é você, glória. Deus está derramando do poder dele para a sua vida. Deus está derramando do poder dele para a sua casa. Não é o ambiente, pode estar tudo de cabeça para baixo da sua casa. Talvez você vai sair daqui, o cenário é esquisito, mas Deus vai se manifestar para você naquele lugar. Oh glória, eu sinto Deus grandão aqui, meu Deus. Se eu tiver que falar em língua, eu vou falar. Se eu tiver que marchar, eu vou marchar, porque o ambiente já está tomado pela glória do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Elias, ou melhor Eliseu, ele olha para o cenário e e ver 100 jovens sem atenção, porque Elias foi tomado para o céu.
Então Gigal agora tem fome, e além de ter fome, existem 100 jovens que não têm o que comer. A cidade está passando por uma escassez. Mas o profeta, ele senta no meio daqueles jovens, começa a olhar para o rosto de cada um, e ele percebe a fome, porque quem tem fome, o semblante está caído. Então, quando o profeta percebe aquilo, o que ele faz? Pega uma panela grande e leva ela para o fogão e coloca nela algumas águas e manda alguém andar por aí para encontrar algum tipo de erva para que faça um jantar para todos nós, um sopão. Agora eu começo a ampliar essa palavra. Ei, o profeta mandou pegar uma panela grande. Como pegar uma panela grande se o cenário é de fome? Como pegar uma panela grande se não tem o que comer? Sabe o que eu aprendo com isso? Quando o homem de Deus e a mulher de Deus te dá uma orientação, faça. Além que você olha para o cenário e fala: para que eu vou botar uma panela grande no fogo? Eu não tenho o que comer. Para que eu vou botar uma panela tão grande no fogo se eu não tenho o que comer? Mas papai, se ele está dando uma ordem pelo profeta, faça, porque virá abundância. Faça, porque a panela será cheia. Deus vai te dar de acordo no tamanho da panela. Talvez nem está tendo nada, mas coloca a panela grande, que ele vai te dar a vitória, glória. Porque ainda homens e mulheres de Deus na terra, sem se a corrupção chegou no nosso meio, mas há pessoas que ainda têm compromisso com a palavra de Deus. E quando esses que tiverem compromisso com a palavra de Deus te dá uma orientação, faça. A palavra do Senhor vai dizendo assim: crê no Senhor teu Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Deixa eu aplanar. A segurança ela está com Deus, mas a prosperidade ainda sai da boca dos profetas. Quer ter uma vida de prosperidade? Ouve o que sai do altar do Senhor. Quer ter uma vida de prosperidade? Ouve o que o seu pastor te ensina. Quer ter uma vida de prosperidade? Ouve o que sai da boca dos profetas. Aí prospera. Glória a Deus. Aí eu consigo ter um casamento de excelência. Aí eu consigo me tornar um pai melhor, porque eu, quando estava no mundo, pensava que a minha orientação era certa, até eu ser confrontado com a verdade e falei: eu não sei nada. Eu preciso aprender a ser um marido como a Bíblia manda. Eu preciso ser uma esposa como a Bíblia manda. Eu preciso ser um pastor como a Bíblia manda. Às vezes pensamos que nós estamos certos até se deparar com a verdade no Evangelho. O Evangelho nos constrange. O Evangelho nos vira do avesso e nos mostra o caminho certo para poder andar. Oh, glória a Deus, vai dar orientação para pessoas aqui e o lar vai mudar. E o tratamento entre filho e mãe vai melhorar. E o tratamento entre marido e esposa vai melhorar. Porque o Evangelho tem poder para poder transformar. Mas quer prosperidade? Ouça o profeta falar na sua vida. E quando eu falo de prosperidade, não estou falando de carrão e casa grande, não. Eu estou falando de paz dentro de casa. Eu estou falando de tranquilidade quando anda pelas ruas. Eu estou falando que prosperidade na Bíblia é a ausência da necessidade. Não vai te faltar paz dentro de casa. Não vai te faltar alegria. Não vai te faltar fidelidade e comunhão aonde quer que você andar, oh glória. Amém, Senhor. Aleluia. Deus Santo, Ele se encontra aqui nesse lugar. Glória. Aleluia. Mas um dos moços que vai colher alguma erva, ele não tem o conhecimento dessa planta, e ele vai, e ele pega algumas plantas e leva para a sua casa. Ele levando essa planta para casa, essa planta é colocada dentro da panela, é feito ali um sopão guisado, e a palavra do Senhor vai dizendo que começa a se servir
aquele caldo, aquela sopa, para todos os filhos dos profetas, a saber, para 101 pessoas começam ali a se alimentar daquele tipo de planta, daquele tipo de trepadeira que estava ali. Mas a Bíblia vai dizer que um dentre aqueles homens conseguiu perceber que havia morte dentro da panela. Interessante que aquela planta, aquela erva, ela conseguiu entrar no lugar mais íntimo da casa, que também é a cozinha, porque não é ninguém que vai para a sua cozinha no primeiro dia, a qual você está conhecendo. Primeiro é a varanda, depois é a sala, depois você leva a pessoa até a cozinha, e a Bíblia vai dizer que aquela trepadeira silvestre, aquele tipo de erva missionária, consegue chegar até dentro da panela, lá no íntimo da cozinha. Todo mundo começa a comer aquilo sem perceber que havia morte ali dentro. Deixa eu dizer para você, cuidado quem você leva dentro da sua casa. Cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado para quem você confessa as suas necessidades, porque você pode estar levando pessoas que parecem ser dentro da sua intimidade. Aquela própria pessoa pode levar a morte para o seu casamento, a morte para a sua empresa, a morte para a sua família, porque a palavra do Senhor vai dizendo que aquela erva, essa trepadeira silvestre, ela se parecia com uva. Por isso que esse jovem foi pegar. A tradução correta dessa trepadeira silvestre é uma uva brava, é uma parreira brava. Então ele chega perto e ele falou: epa, tem cacho de uva? Tem folha de uva? Tem. Até os ramos parecem de uva, mas na verdade era um pé de uva totalmente venenoso. Por isso que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Sabe por quê? Porque existe também videiras falsas, e a videira que esse homem leva até a panela sem o conhecimento era uma videira venenosa, e ela levou morte até dentro da casa. E assim também a falta de conhecimento faz com que a morte entre no meu casamento. A falta do conhecimento faz com que a morte entre no meu ministério. A falta do conhecimento faz com que a morte entre na amizade, separe a amizade. Sabe por quê? Entra de uma forma sutil. Parece uva, mas não é uva. Parece mulher de Deus, mas não é mulher de Deus. Tem o saião até no pé, está andando de gravata até no umbigo, mas tem a língua grande, é fofoqueiro. Hoje eu vou profetizar: se a morte chegou até a tua casa, Deus vai levantar alguém para dizer assim: cuidado que tem morte nisso aí, cuidado que tem morte nisso aí. Hoje a morte está sendo arrancado da panela e nenhum casamento vai ser desfeito, nenhuma amizade vai ser desfeita, nenhum ministério vai ser desfeito. Sabe por quê? Quando ninguém consegue ver a morte, Deus sempre levanta um. Evangelista Renato, eu fico maravilhado com a Bíblia, que nem Eliseu percebeu que a morte estava dentro da panela. Sabe por quê? Às vezes a liderança, o chefe de família não vai conseguir enxergar, mas Deus vai levantar alguém que vai falar: pastor, cuidado, sai fora, porque tem morte, não leva para o seu altar. Pastor, cuidado, não leva para almoçar não, que tem morte dentro. Hoje a morte está sendo removido da vida de pessoas aqui nesse lugar. Ninguém vai morrer, casamento não acaba, amizade não acaba, que foi revelado na congregação que existe morte na panela. Quem crê? Eu creio que existe, mas Deus está removendo. Papai remove. Não pensando o diabo que a morte fica sutilmente no nosso meio, não. Teve a revelação de alguém levantar. E olha aqui, aquele que trouxe a revelação era um dos filhos dos profetas. Oh, glória! Coisa linda, Senhor! Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Glória ao teu nome! Amém. O texto vai dizer: enquanto um deles comia, alguém gritou e disse: param todo mundo, porque existe morte na panela. Algumas pessoas chegaram a comer, e eu posso ver que os seus organismos nesse momento
já estão sendo contaminados pela toxina que havia naquela erva, porque era uma falsa videira. Outras não comeram. Alguns levaram até a boca e cuspiram. Eu começo a ver pelo Espírito Santo que algumas pessoas estão em processo de morte. Morte espiritual, morte sentimental, morte matrimonial. Mas aquele homem que teve conhecimento da causa disse: a morte na panela. Interessante que Eliseu, ele pega um bocado de farinha e ele manda trazer a panela e ele joga um pouco de farinha dentro daquele ensopado, e a morte que havia na panela, meu pastor, ela já não mais estava. Houve ali um milagre. E eu, na minha ignorância, fui procurar se existe algum tipo de farinha a qual tem antídoto para tirar veneno. E eu, ao invés disso, eu achei mais farinhas venenosas ainda. E eu falei: Senhor, que o Senhor venha me revelar qual é o segredo dessa farinha remover a morte. Nesse momento a qual Eliseu está vivendo, lá no templo não poderia levar mais a primícia. Lá no templo não podia mais levar dízimo, porque Jezabel e Acabe estão mandando. Então o dízimo do Senhor, a oferta do Senhor, ela não mais está podendo subir ao templo a Jerusalém. Então Eliseu, ele pega um bocado de farinha, porque a farinha é um dos elementos da primícia. Farinha torrada, ela servia de oferta ao Senhor. Então Eliseu viu que naquele momento ninguém ofertava nada ao Senhor. O sistema religioso está parado. Eliseu manda pegar um pouco de farinha, porque a farinha, ela representava a oferta a Deus. E ele pega a oferta ao Senhor e joga dentro da panela, e a morte é removida. Deixa eu falar alguma coisa para você. Algumas mortes só serão removidas. Alguns venenos só serão tirados da nossa vida, da nossa caminhada, quando eu começo a aprender a ofertar a Deus. Porque não adianta eu pedir a Deus saúde, não adianta eu pedir a Deus prosperidade, se eu não consigo mexer no meu bolso. Quando fala do bolso, meu Deus me livre. Começou o pastor a falar de oferta, começou o pastor a falar de primícia, começou o pastor a falar de coisas de dinheiro, mas a Bíblia vai dizendo que um pouquinho de farinha que representa a oferta conseguiu remover a morte que havia dentro dela. Deus vai começar a fazer o milagre quando atentarmos na necessidade do próximo. Deus vai começar a mexer nas coisas quando a avareza, a altivez ser removida do coração. Aí papai trabalha. O que fez a morte sair da panela foi a oferta do profeta dentro dela. Quer fazer a sua vida andar? Quer fazer as coisas acontecer? Começa a abrir a tua mão ao reino de Deus. Começa a ver um lugar que você possa dizimar e ofertar, para que Deus possa operar o milagre na sua vida. Oh glória! Oh aleluia! Oh glória! Oh aleluia! Oh glória! Mas interessante que a palavra do Senhor vai dizendo que o cenário de Gigal era um cenário de fome. Assim eu comecei a pregar. É verdade. Mas o versículo 42 vai nos dizer que o homem, ele leva até o profeta pães da primícias, 20 pães de cevadas e algumas espigas de milho verde. Peraí, o cenário de Gigal é um cenário onde a fome está imperando. O cenário de Gigal é um lugar onde a fome está ordenando naquele momento. E meu pastor, a Bíblia vai dizendo que aparece um homem levando 20 pães em suas mãos. A Bíblia vai me dizer que o homem está levando espigas verdes. E a palavra do Senhor vai dizendo que todas as vezes que o povo de Israel endurecesse a serviço para com o seu Deus, que o céu seria cerrado, a chuva não poderia cair no solo.
E eles estão vivendo esse momento sem chuva. Eles estão vivendo esse momento sem a bênção do Senhor. Mas um homem aparece com 20 pães e alguns milhos em suas mãos, algumas espigas em suas mãos. E eu comecei a pensar a Deus, mas qual é o mistério dessa palavra? Deuteronômio capítulo 26, Deus disse assim: quando vocês entrarem na terra boa que o Senhor teu Deus for te dar, e vocês chegarem lá, os primeiros frutos das terras, vocês vão pegá-los e vão oferecer ao Senhor teu Deus. Alguns estudiosos dizem que a primeira laranja se amarrava uma fitinha vermelha nela. A primeira banana que amadurecesse, se amarrava uma fitinha nela para quê? Para pudesse lembrar que aquele fruto ele foi oferecido para Deus, chamado de primícias. Então a pessoa que cultivava a terra colocava aqueles primeiros frutos em balaios ou cestos e levavam até o sacerdote. Deuteronômio 26 fala sobre isso. E quando levava ao sacerdote, alguns dizem que eram levados em carros de boi. Era uma festa linda, que a pessoa se deslocava de uma cidade e ia até Jerusalém nas festas das primícias. E quando chegava diante do sacerdote, pegavam-se essas frutas e entregavam ao sacerdote. Por quê? Essa fruta, ela seria oferecida a Deus como os primeiros frutos da terra, para que fosse um memorial que aquilo que a terra produz é Deus que dá a bênção. Então ele levava esses frutos até o sacerdote, e essa pessoa tinha que cantar uma música. Que música era essa? Era assim: eu era arameu, meus pais viviam longe dessa terra. Hoje o Senhor nos trouxe a essa terra boa. Hoje o Senhor nos fez prosperar. Por isso trazemos esse fruto até o Senhor, para poder recordar da onde Deus nos tirou. Então todo ano se contava uma música, para que essa música fosse um memorial para lembrar da onde o Senhor tirou o povo, e aquilo que eles tinham em mãos foi Deus que colocou na mão deles. Todo ano se fazia isso, era um ritual, para que fosse um memorial, para que aquilo entrasse nas entranhas do povo, para que eles pudessem lembrar que da onde eles saíram e aquilo que eles tinham em mão foi Deus que deu. Mas o cenário que vivemos, quem está lá? É Jezabel e Acabe. Os profetas do Senhor e os sacerdotes não estão mais no templo, estão os de Baal e Astarote. Então ninguém mais estava dizimando e ninguém mais estava levando primícias ao templo. Por quê? Jezabel pegaria aquele dinheiro para poder patrocinar aqueles sacerdotes de Astarote e de Baal. Então ninguém mais queria levar o seu dinheirinho, o seu suor até o templo, porque Jezabel e Acabe estavam cometendo fraude com aquilo que era de Deus. Porque na verdade o propósito do dízimo e da oferta era para repassar para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E nesse momento já não está funcionando esse sistema no templo. Então o que acontece? Esse homem que vai até o profeta Eliseu, ele pensou assim: já que em Jerusalém não está podendo dizimar, já que em Jerusalém não está podendo ofertar, porque Jezabel e Acabe está ali, eu vou para Gigal, porque lá em Gigal tem um homem que ainda está mantendo aquilo que Deus ensinou. Quem? Eliseu, que está ali tomando conta dos profetas. Então esse homem pensou assim: eu vou pegar os meus frutos, eu vou pegar os pães, eu vou pegar os milhos e vou levar até o profeta Eliseu. Sabe por quê? Se eu não posso esse ano cantar em Jerusalém, eu vou cantar lá em Gigal. Ninguém vai impedir de eu poder ofertar e cantar a Deus. Aquele homem pensou assim: esse ano não vai dar para cantar, esse ano não vai dar para poder ofertar a Deus, porque em Jerusalém está corrompido. Mas quando um lugar está corrompido, oh glória, ainda existe lugar, ainda que você pode cantar a Deus e ofertar a Deus. Se lá no templo para mim não dá, em Gigal dá. Se não dá para mim pregar numa igreja grande, ainda eu prego em uma pequena. Se não dá para mim cantar numa grande, eu ainda canto numa pequena. Se na pequena eu não posso cantar, eu canto na varanda, eu canto na calçada, mas o meu canto do meu lábio, Satanás e os seus inimigos, eles não vão tirar, porque a promessa de
assim foi esse homem, assim foi esse homem. Eu não deixo de ofertar, eu não deixo de cantar devido ao lugar. Não é o lugar que vai me fazer dar glória, não é o lugar que vai me fazer pular. Homem de Deus, servo do Senhor, em qualquer lugar ele dá glória a Deus. Oh, aleluia. Não importa para mim o lugar que eu dou glória, em qualquer lugar. Não importa para mim o que está acontecendo. Se não dá para subir em Jerusalém, eu vou dar glória aqui mesmo. Se não dá para cantar em Jerusalém, eu vou cantar aqui mesmo, glória. Desse jeito. Já estou terminando, glória. A palavra do Senhor vai dizendo que quando esse homem entrega os 20 pães e ele coloca aqueles milhos diante do profeta, alguém do meio gritou assim: o que é 20 pães para 100 homens? Sabe por quê? Porque quando eu subo o caminho em adoração diante de Deus, aquele que pensa que tem algo mais do que a mim quer parar a minha adoração. Porque quando eu levo o que eu tenho, a minha oferta diante do Senhor, tem pessoas só porque tem um pouquinho mais quer parar aquilo que você tem. Talvez você está num ambiente de uma igreja só porque louvam e cantam e tem um ensinamento um pouco melhor do que o seu, não é o motivo de você deixar de cantar. O pouquinho que você tem, ele pode ser transformado para poder alimentar muitos. Talvez você não sabe falar de Jesus direito, talvez você não sabe cantar direito, talvez a comunidade evangélica ou judaica, qualquer uma que você tiver, ela te coloca de lado porque te olha como um pequeno. Deixa eu falar uma coisa revelada para você. Se você leva e coloca na mão de Deus aquilo que é pequeno, se transforma em grande. Porque o profeta falou assim: quantos pães tem aí? Tem 20? Pode me dar 20, porque assim diz o Senhor, é através desses 20 pães que eu vou alimentar esses 100. E Deus manda dizer, é do pouquinho que você tem, vai alimentar uma multidão e ainda vai sobrar. É do pouquinho que você tem, vai alimentar uma multidão e ainda vai sobrar. É só colocar o pouquinho que você tem na mão de Deus, Deus vai multiplicar e vai alimentar pessoas ao seu redor. Oh, glória! É com pouquinho, o seu salário é pouquinho, sim. É aquele dinheirinho da faxina, sim. É a aposentadoria, sim. Ainda vai dar para comer, saciar e ainda alimentar pessoas que estão à sua volta. Assim diz o Senhor. Amém, Jesus. Glória. É só apresentar o que tem diante do Senhor. Olha aí, Senhor, é só essa aposentadoria, tem um montão de neto. Olha aí, Senhor, é só esse dinheirinho mensal e tem mais criança. Olha aí, Senhor, coloca diante do Senhor que você vai ver. Coloca diante, Deus te guardou na pandemia. Com um pouquinho Deus te guardou na enfermidade. Sabe por quê? Porque tu tens colocado diante de Deus. Coloca diante de Deus que vai viver o milagre, oh glória. Amém, Senhor. Não deixa ninguém falar, mas só com isso. Porque Jesus olhou para uma viúva que colocava apenas uma moedinha no gasofilácio. Pois é. E ele se admirou com aquela única moedinha, porque ela causou um efeito muito grande, tanto no material e tanto no espiritual, porque ela não pegou aquilo que estava sobrando, não. Ela abriu mão de uma vaidade para poder abençoar a vida de alguém. Oh, glória! Oh, aleluia, já fechei aqui a Bíblia, oh, glória. Aleluia, tentaram parar a oferta desse homem que subia com 20 pãezinhos e algumas espigas, mas através daquelas pequenas espigas e daquele pães,
100 homens foram alimentados e deram glória a Deus, porque eles acreditaram. Porque tem pessoas que querem parar a nossa adoração, querem parar aquilo que temos, só porque eles se acharem um pouco maior do que nós. Aquilo que é pequeno na mão do Senhor é multiplicado. Eu gostaria que você ficasse de pé, aquele que pode, que eu vou orar a Deus, para que o Senhor possa ter misericórdia de nossa vida e derramar sobre nós uma bênção de acordo a esta palavra que foi pregada, uma palavra que nos ensina sobre prosperidade, uma palavra que nos mostra a ser ousado diante do nosso Deus, uma palavra que nos mostra que não é um cenário que faz o servo e a serva do Senhor. Você pode estar onde que for, meu querido. Eu quero falar uma coisa aqui, tem gente que tem dificuldade com a política. Ah, mas lá não é cenário para gente. É sim, meu querido, é lá que Deus faz prosperar. Não é o cenário que muda o caráter do homem de Deus, é nós que mudamos o cenário. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, de acordo com a tua palavra, Senhor, eu quero profetizar nessa noite, meu Pai, meu Deus, uma unção de bênção sobre todos que ouviram essa palavra, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que a morte ela bata em retirada, Senhor, que toda enfermidade, coloca a mão na sua enfermidade aí, meu querido, coloca a mão, pense alguém aí que precisa receber uma bênção, que nessa noite, Senhor, através desse representante dessa família, haja cura, haja libertação, haja prosperidade. Visita aquele jovem lá na droga, visita na facção criminosa, arranca, Senhor, porque nós cremos na tua palavra. Meu Deus, eu quero abençoar a tua igreja, que repouse sobre nós uma unção dobrada do teu Espírito Santo nessa noite. E aquele que crê, coloque as suas mãos para o alto em nome do Senhor Jesus Cristo e aplauda Ele, porque a glória, a honra, a majestade e o louvor pertence a Deus. E você se assenta por um minuto. Amém. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo. Deus está dando livramento de rins aqui essa noite, oh glória. O Espírito de Deus me mostra a mão do Senhor segurando um rim essa noite aqui, oh glória. Deus vai fazer funcionar Deus vai fazer funcionar, a mão de Deus está aí, oh glória. Oh glória, o momento que eu estava ministrando, eu senti, oh glória, eu vi uma figura de um riso, o Senhor colocando a mão, ele era preto, ele apertava e ficava vermelho como uma maçã. Oh glória, recebe a tua bênção, recebe a tua cura. Deus está tomando um rim essa noite, dando livramento nele, oh glória. Satanás pensou, meu Deus, que ia precisar de operação, mas Deus manda dizer, alabácia. Eu estou curando, eu estou tocando esta noite. Eu estou curando e eu estou tocando esta noite. Amém? Você fica essa palavra. Quero agradecer a minha oportunidade. Quero agradecer pelo horário. Não sei se passou, não sei se foi. Mas que Deus possa estar abençoando cada um de nós. Obrigado, pastor Reginaldo, missionária, né? Deus verdadeiramente está nesta casa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Pastor Reginaldo. Oh, glória. Ó, mistério, hein? Glória a Deus. Mistério, hein? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Que Deus Deus. continue te abençoando, meu pastor, te usando cada vez mais. Amém? Amém. O Senhor é contigo. Que Ele continue te fortalecendo cada vez mais, te usando. Que aquele que estava com ouvidos abertos espirituais, aquele que estava com seu coração aberto para que a palavra penetrasse, eu tenho certeza que recebeu muito. Amém. Porque eu tive que dar uma saída aqui rapidinho, voltei e recebi muito do Senhor. Glória a Deus. E tenho certeza que quem está aqui desde o início recebeu mais ainda, desde que estava no propósito com o Senhor. Né? Amém. Irmãos, queria chamar as missionárias que pudessem orar aqui a mesa, por gentileza. Vamos orar essa mesa. Amém, Jesus. Depois nós vamos
orar para terminar o culto, os agradecimentos e a bênção final. Amém? Glória. Deus Santo. Continua livrando, guardando, Pai, coloca seus anjos à frente de uma empresa, Senhor, para a glorificação do teu nome. Abençoa o teu pastor, Pai, como já do teu Pai. Traz a cura, Pai, coloca o nome de Jesus. Pai, coloca o Valentim em suas mãos, Pai. Coloca seus anjos à frente de proteger. Pai, traz a cura do seu filho, Pai. Ele está com câncer, mas se o Senhor Deus te traz a vida, para a glorificação do teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, esse culto foi pedir ação de graça para minha sobrinha Juliana, porém ela teve que dar uma saída porque houve um desencontro. O marido dela, me parece,